Bom, nós vamos voltar para os nossos versículos que a gente estava falando sobre Surat Al-Ahzab. Nós chegamos no versículo 41, onde Allah subhanahu wa ta'ala ele diz: Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Ó crentes, recordai-vos de Allah com muita frequência. E nós falamos sobre a importância de recordação a Allah subhanahu wa ta'ala. Citamos vários hadith, vários versículos em relação a isso, e a importância da recordação a Allah subhanahu wa ta'ala. E nós falamos que a recordação a Allah subhanahu wa ta'ala é uma das questões mais importantes na nossa vida. É a adoração mais importante que você pode se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala em relação às ações. A ação de você recordar a Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele citou que essa adoração de recordar a Allah era uma das maiores ações também dos profetas. Os profetas, eles recordavam Allah subhanahu wa ta'ala em todos os momentos deles. E Allah subhanahu wa ta'ala citou vários exemplos também. Ele citou a história de Yunus, alayhi salam, de Jonas, quando ele foi engolido pela baleia. O que salvou ele, Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou para nós: وَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. Se ele não fosse dentre as pessoas que louvavam Allah, لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Se não fossem os louvores dele, ele continuaria dentro da barriga da baleia até o dia do juízo final. O que salvou o profeta Yunus alayhi salam foi a recordação que ele fazia dentro da baleia, dentro da barriga da baleia. É a recordação, isso foi citado por Allah subhanahu wa ta'ala. Nós sabemos quando Allah subhanahu wa ta'ala ele enviou o profeta Musa alayhi salam e o Harun, os dois profetas, para um dos maiores inimigos de Allah subhanahu wa ta'ala, que era o faraó, e que era uma pessoa tirana, uma pessoa que matava as pessoas, uma pessoa que não aceitava que ninguém falasse que tinha um outro Deus a não ser ele. Allah subhanahu wa ta'ala deu de suporte para os dois profetas, os dois grandes profetas, o profeta Musa e o profeta Harun alayhi salam, que eles recordassem a Allah subhanahu wa ta'ala, que a recordação a Allah, ela ajudaria eles a divulgarem a mensagem para aquela pessoa, aquele tirano, para o faraó, e que eles estariam salvos pela recordação que eles faziam a Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا عن ذكري. Allah subhanahu wa ta'ala disse para o profeta Musa alayhi salam: vá você, ó Musa, e seu irmão, o Harun, com os meus versículos, ou com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou a ele dos sinais para eles mostrarem para o faraó. E Allah subhanahu wa ta'ala disse para eles: e não se enfraqueçam, وَلَا تَنِيَا عَنْ ذِكْرِ, não enfraqueçam de lembrarem de Allah, de recordarem de Allah. É por isso que o profeta Musa alayhi salam, depois ele falou: كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا. Nós iremos louvar a ti bastante e lembrar de ti bastante. Isso é o profeta Musa alayhi salam dizendo para Allah subhanahu wa ta'ala. E por isso que as pessoas que recordam um pouco de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah citou eles como são os hipócritas. Os hipócritas que recordam de Allah, mas muito pouco. Os crentes não, eles recordam de Allah bastante. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala disse aqui no versículo: Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Dhkurullaha dhikran kathira. O versículo ele está nítido. Ó crentes, recordai-vos a Allah com muita frequência. Com muita frequência, essa é a qualidade de quem? Dos crentes em Allah. Agora, aqueles que são hipócritas, Allah subhanahu wa ta'ala ele citou no Coran dizendo, Allah subhanahu wa ta'ala ele diz: وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala ele citou um dos defeitos dos hipócritas. Allah ele disse: e quando eles levantam para praticarem alguma oração, esses são os hipócritas. Qamu kusala, eles levantam para praticar a oração com muita preguiça. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, eles somente recordam e lembram de Allah pouco. إِلَّا قَلِيلًا, quer dizer que eles recordam de Allah, mas muito pouco. Então esses são os defeitos dos hipócritas, que eles recordam de Allah muito pouco. Agora o crente ele recorda de Allah bastante, em frequência. Por isso que nós temos que sempre estar lembrando e recordando de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que os ulama eles dizem: quando que Allah afirma o crente em Allah, a pessoa que é crente, a pessoa que está com Allah subhanahu wa ta'ala na hora da morte, Allah subhanahu wa ta'ala faz com que ele seja firme para falar La ilaha illallah.
Quem que são essas pessoas? São aqueles que sempre lembram de Allah em frequência na vida. Na hora que chega o anjo da morte para tirar a alma, ele já tinha a palavra de Allah na boca dele, então naquele momento ele fala La ilaha illallah, La ilaha illallah. E o profeta Muhammad a.s. ele disse, quem for as suas últimas palavras antes de sair desse mundo, La ilaha illallah, já entra no paraíso. Quando que a pessoa fala La ilaha illallah no último momento da vida dele? Se ele fala em frequência na vida dele essas palavras, então ele vai acostumar e na hora da morte ele vai falar com facilidade. Ele vai falar com facilidade. Agora, aqueles que falam outras palavras, outras coisas, cada pessoa depende da frequência das palavras dele durante a vida, ele vai citar no final da vida dele, né? Vendedor de melancia vai citar a melancia, de tanto que ele fala. As pessoas que falam mal dos outros vai falar do fulano ou do ciclano. Então, cada pessoa, conforme aquilo que ela vive na vida dela e tem uma frequência de ser faladas palavras, no final da vida dela, são as palavras que irão sair da sua boca. Tá? Então, que seja para nós, que a gente fala em frequência o quê? A recordação a Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. E assim. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, ele nos ordenou em mais de 300 versículos no Alcorão Sagrado. Allah subhanahu wa ta'ala nos lembra para recordarmos a Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de 300 versículos. Tá? E nós citamos vários hadith, como nós falamos, sobre a importância disso. E tem, eu citei na aula passada que Ibn al-Qayyim, ele tem um livro que ele fala sobre a importância da recordação a Allah subhanahu wa ta'ala, e ele cita mais de 100 qualidades da pessoa que recorda Allah subhanahu wa ta'ala. Quando a gente fala, quem recorda Allah, ele tem isso. Então, isso daqui nos incentiva para que você sempre esteja recordando Allah, para você conquistar aquilo que foi citado. Ibn al-Qayyim, ele tirou todas essas qualidades ou do versículo ou do hadith, ou de um versículo ou de um hadith. E eu prometi que ia falar algumas dessas qualidades que a pessoa que recorda Allah subhanahu wa ta'ala bastante, ele terá. A recordação a Allah subhanahu wa ta'ala, Ibn al-Qayyim, ele disse, uma das coisas, que ele expulsa o Satanás e atrai os anjos. E todos nós precisamos expulsar o Satanás da nossa vida, da nossa cabeça, do nosso coração, das nossas casas. E todos nós queremos atrair os anjos que são escolhidos por Allah subhanahu wa ta'ala e que não praticam mal algum, não pecam. Eles são ordenados a praticar aquilo que Allah determinar na vida deles. A bênção de Allah subhanahu wa ta'ala, ela sempre está junto com eles. Quando eles suplicam para um crente em Allah subhanahu wa ta'ala, é atendida a súplica deles, a presença deles dá uma tranquilidade, a presença deles dá uma bênção na casa ou na pessoa que está junto ou próxima a eles. Então, a recordação a Allah, ela expulsa os satanases e atrai quem? Os anjos. É isso que nós queremos. Você quer purificar a sua casa? Sente ali por meia hora e fique lá falando Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, Allahumma salli ala nabina Muhammad. Vai recordando Allah. Essas recordações a Allah, elas vão expulsando pouco a pouco e a sua casa vai ser purificada. Hoje as pessoas falam o quê? Khalina nbakhir al-bayt, né? O que é nbakhir al-bayt? Isso daqui é as pessoas no Líbano, nos países árabes, eles têm esse costume. Tabkhir quer dizer que eles colocaram incenso e sair aquela fumaça para expulsar as coisas ruins, né? As pessoas colocam lá e vão virando na casa para falar que a gente vai purificar a nossa casa. Purifica a sua casa com a recordação a Allah. Essa é a maior purificação que você faz, principalmente a recitação do Corão. Também uma das questões que pode te beneficiar é você contentar a Allah. A recordação a Allah, ela contenta Allah. E se Allah se contentar com você, você terá tudo o que você quer. Rida Allah Azza wa Jal. Você contentar a Allah. Por isso que contentar a Allah é uma dos maiores objetivos que o crente em Allah ele deseja. Eu quero colocar em prática as adorações para chegar um momento que Allah fique contente comigo. Se Allah ficar contente com você, tudo que você pedir, Ele vai te dar. Não é? Então, o que contenta Allah? Você fala, quais são as qualidades ou quais são as ações que possam contentar Allah? A recordação. Recordar a Allah subhanahu wa ta'ala. Uma outra questão também. A recordação a Allah, ela remove a preocupação. Você está preocupado com alguma coisa, as questões mundanas, uma doença, falta de dinheiro, falta de alegria na sua vida, a preocupação que você tem. Então, a recordação a Allah, quanto mais você recorda Allah, senta lá e pega uma masbahá, que ela vai te lembrar.
né? Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Vai tirar e remover toda a preocupação que você tem na sua vida. Quanto mais você recorda Allah, mais você terá a tranquilidade na sua vida, no seu coração, na sua mente e na sua pessoa, em geral. Também, Ibn al-Qayyim, ele cita aqui, a recordação a Allah, ela fortalece o coração e o corpo. Imaginem, hoje a gente vai para o médico para a gente pegar remédios para fortalecer o nosso coração, fortalecer o nosso corpo. Ah, está faltando vitamina D, vitamina C, vitamina E. E você vai lá, compra aquelas vitaminas com preços altos. A recordação a Allah, ela fortalece o seu coração e fortalece o seu corpo. E nós temos o hadith nítido, o hadith da Fátima com Ali ibn Abi Talib, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para eles falarem Subhanallah 33 vezes, Alhamdulillah 33 vezes, Allahu Akbar 33 vezes, ao irem para o leito delas, que aquilo é melhor do que um empregado. E eles sentiram a força depois que começaram a fazer essa recordação. E Allah subhanahu wa ta'ala ele disse no Corão: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Tem um versículo para o povo de Sayyidina Hud: وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ. Istighfar, você falar Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Allah citou para um dos povos no Corão Sagrado e disse para eles: façam Astaghfirullah, Astaghfirullah, peçam perdão a Allah, que Allah ele dá mais força a vocês do que a força que vocês já têm. Então, o istighfar e a recordação a Allah, ela te dá uma força no seu corpo e ela te dá uma força também no seu coração, fortalece seu coração. A recordação a Allah subhanahu wa ta'ala, ela ilumina o rosto e o coração. Muitas pessoas correm para que tenham o rosto iluminado, para colocar o que? A gente vai procurando o que a gente vai procurando? Os cremes, maquiagem, essas coisas, botox, não sei o que, tá? Isso é a natureza, principalmente das mulheres, né? De procurarem ficar com o rosto belo e tal. Agora, aqui você quer uma beleza natural que vem de Allah subhanahu wa ta'ala, que não há uma maquiagem nesse mundo que consiga comparar a isso que Allah irá dar a você no seu rosto, seria recordar Allah subhanahu wa ta'ala. Ilumina não somente o seu rosto, ilumina o seu coração, porque o seu coração ninguém vai ver, mas você vai sentir essa iluminação, essa luz dentro do seu coração, de tanto que você recorda a Allah subhanahu wa ta'ala, e todos nós necessitamos disso, né? Porque Hassan al-Basri, quando foi falado para ele por que as pessoas que acordam durante as noites, os últimos terços da noite, eles amanhecem de manhã com os rostos mais iluminados. O Hassan al-Basri lhe disse porque eles, durante as noites, estavam junto com Allah subhanahu wa ta'ala. Eles estavam junto com Allah subhanahu wa ta'ala, recordando a Allah, e Allah deu a eles uma luz da sua luz. Então, uma luz que Allah subhanahu wa ta'ala ele derrama sobre essas pessoas que recordam Allah subhanahu wa ta'ala durante as noites, e isso faz com que os rostos deles sejam iluminados e os corações deles também sejam iluminados. Também a recordação a Allah subhanahu wa ta'ala. Muitas pessoas reclamam da riqueza, reclamam da bênção que Allah subhanahu wa ta'ala tira da vida deles. Tem pessoas que não é problema do dinheiro. Ela fala, não, eu tenho muito dinheiro, tenho muitas coisas, mas eu não sinto a bênção dentro do meu dinheiro, dos meus bens, da minha comida, da minha vida, da bênção dos meus filhos, do meu marido, da minha esposa. Aí a recordação a Allah subhanahu wa ta'ala, ela atrai a bênção no sustento e na riqueza. Às vezes você tem pouco dinheiro, você fala, subhanallah, Deus abençoou esse dinheiro e parece que eu sou a pessoa mais rica do mundo. E se você for analisar e ver, você vai ver que essa pessoa ela não tem muita riqueza, não tem muitas coisas, se comparando a outras pessoas. Mas o que aconteceu? A bênção de Allah se derramou sobre ela porque ela recordava bastante a Allah subhanahu wa ta'ala. Também a recordação a Allah subhanahu wa ta'ala, ela aproxima o amor e a aproximação de Allah. O amor e de ser próxima de Allah subhanahu wa ta'ala. Você quer que Allah te ama e que seja próximo de você em todas as suas situações? Recorde Allah subhanahu wa ta'ala. E como nós falamos, a gente não está trazendo os versículos ou os hadith aqui, porque a gente está resumindo aquilo que Ibn al-Qayyim ele trouxe, e ele extraiu isso através ou dos versículos ou dos hadith do profeta Muhammad alayhi salam. Ele não está tirando da cabeça sem que seja baseado ou no Alcorão ou na sunna do profeta Muhammad alayhi salam. Então você quer o amor de Allah, você quer se aproximar mais de Allah, recorde Allah subhanahu wa ta'ala. Quanto mais você recorda Allah, mais Allah terá amor de você, mais você será próxima de Allah.
Se você estiver próxima de Allah, você não precisa temer ninguém nesse mundo, porque você está junto com Allah. E você sente aquilo na sua vida, na sua mente, no seu coração, que você está bem próxima de Allah subhanahu wa ta'ala. Também a recordação, Allah subhanahu wa ta'ala, ela traz a tranquilidade e a misericórdia. A tranquilidade que nós precisamos. Às vezes você fala, eu estou tranquila, aconteceu isso, aquilo na minha vida. E aí, como é que você está se sentindo? Não, eu estou tranquila. Essa tranquilidade, ela não vem sem motivos. Essa tranquilidade, ela vem devido ao quê? A recordação a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, quanto mais você recorda Allah, às vezes vai acontecer algo difícil na sua vida. E todos nós temos grandes dificuldades nas nossas vidas. Então, essas dificuldades, elas são tiradas pela recordação a Allah subhanahu wa ta'ala. E a misericórdia, a misericórdia, ela desce nas nossas vidas também através da recordação a Allah subhanahu wa ta'ala. Ele também, uma das qualidades que a recordação a Allah é uma das ações mais fáceis dentre todas as adorações. Se você perguntar, qual que é a adoração mais fácil que você tem? Recordar a Allah. Dhikr. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. É tão fácil de ser falada. E ela tem um grande benefício. E ela te dá todas essas bênçãos que Allah subhanahu wa ta'ala, Ele determina na sua vida. Essas grandes virtudes, né? Sabendo que também cada vez que você fala Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, além de trazer todos esses benefícios, tem o profeta Musa alayhi salam, o profeta Moisés. O que ele falou? Ele disse para o profeta Muhammad alayhi salam, ao se encontrar com ele, o profeta Ibrahim alayhi salam, ele disse: mande um salam, um cumprimento para a sua nação, e diga a eles que o paraíso é amplo. O paraíso é muito amplo. E esse paraíso, ele necessita de plantação de árvores, né? Quanto mais você planta árvores, mais você irá desfrutar no dia do final, dentro do paraíso. وَأَنَّ غِرَاسُهَا, que a plantação é Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Você falando Subhanallah, você plantou uma árvore no paraíso. Alhamdulillah, você plantou uma árvore no paraíso. La ilaha illallah, você plantou uma árvore no paraíso. Allahu Akbar, você plantou uma árvore no paraíso. Sabe o que é uma árvore no paraíso? Tem o hadith do profeta Muhammad a.s. que ele fala que uma árvore no paraíso, a pessoa que está no cavalo bem forte e veloz, ele necessita de 1000 anos para atravessar o caule dessa árvore. 1000 anos para cada árvore. Essa árvore, como é que você plantá-la? Falou, Subhanallah, você já tem uma árvore. É tão fácil, né? É mais fácil do que plantar qualquer plantinha aqui nesse mundo, né? É você plantar no paraíso com essas palavras. E somente as pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala não quer o sucesso a elas, que elas não fazem bastante dhikr. Por isso que o crente, ele sempre está recordando Allah subhanahu wa ta'ala. Também, a recordação a Allah subhanahu wa ta'ala, ela deleta os pecados. Ela deleta os pecados. Ela paga os pecados. Você tem pecados entre você e Allah, o que apaga esses pecados e diminui no dia do final, os pecados que você colocou em prática, são as recordações a Allah subhanahu wa ta'ala. Cada vez que você recorda Allah, é um apagador, que vai apagando os pecados que você fez. Imagine, uma pessoa tem um apagador. O que é esse apagador? Esse apagador está na sua língua. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Com muita facilidade você paga vários pecados. Também, dentre as virtudes da recordação a Allah subhanahu wa ta'ala, você será lembrada por Allah subhanahu wa ta'ala. Cada vez que você falar Subhanallah, você é lembrada por Allah. E Allah irá te lembrar perante os anjos. Imagine ser citado o seu nome por Allah perante os anjos. Isso é uma grande virtude que a pessoa tem. E você ser lembrada toda hora por Allah. Você é uma pessoa especial para Allah. Allah só irá lembrar das pessoas que são especiais. E Allah subhanahu wa ta'ala, quando Ele permite que você recorde a Ele, é um sinal do que Ele gosta de você e gosta de lembrar de você. Porque se Allah não gostasse de lembrar de você e citar você pelo nome e tal, Allah teria feito o quê? Se você esquecesse de lembrar de Allah subhanahu wa ta'ala e recordar de Allah. Então sempre nós temos que recordar Allah subhanahu wa ta'ala e saber que a recordação a Allah, essa é uma das maiores virtudes que a pessoa terá na sua vida. E tem outras virtudes que a gente não citou aqui, mas bastam essas, né, como virtudes para a pessoa não deixar de recordar Allah em todos os seus momentos. Tá? Não podemos deixar de recordar Allah em todos os nossos momentos. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala nesse versículo ele fala: ó crentes, recordai-vos de Allah com muita frequência. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha
ذكرا كثيرا. Agora a gente sabe por que Allah subhanahu wa ta'ala disse ذكرا كثيرا, com muita frequência. Devido a essas grandes virtudes que a pessoa terá e a aproximação a Allah subhanahu wa ta'ala em relação à pessoa que recorda Allah com frequência. Esperamos que nós sejamos dentre essas pessoas que recordam Allah em todos os seus momentos. Que sejamos dentre as pessoas que recordam Allah com frequência. E que não faça a gente dentre as pessoas que esquecem de Allah. Porque Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão ele disse: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُم. Não sejam dentre aqueles que esquecem de Allah, esquecem de recordar a Allah, e Allah irá fazer com que eles esqueçam de si mesmos. Inshallah que sejamos dentre as pessoas que recordam Allah com frequência. Inshallah depois da oração a gente volta para as perguntas. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.